presta atenção, eu falei aí que uma famosona expulsou os pais de casa, né? Então escuta só, a MC Mirella, que participou de A Fazenda, decidiu realmente expulsar os pais da residência. Olha só o que ela disse. Vai saírem de casa agora, porque eu não quero mais morar junto, porque tá passando dos limites. Eu já passei, gente, diversas vergonhas, juro. Gente, que vergonha eu fico, juro. Eu queria pedir desculpa para as pessoas que já foram na minha casa e já passaram por isso, porque eu juro por Deus que eu tento sempre conversar, eu tento apaziguar as coisas. E a primeira coisa que eu falo quando as pessoas vão na minha casa é: por favor, ignora se acontecer alguma situação chata, depois você me conta. Não quero constranger ninguém aqui, mas às vezes pode acontecer uma situação. E é isso, não dá pra conviver com pessoas que se incomodam com o seu estilo de vida, que se incomodam com as suas visitas, que se incomodam com os seus amigos, que se incomodam com absolutamente tudo. Gente, é sério, isso tá no meu limite, eu não aguento mais. Diversas pessoas se afastaram de mim por conta dos meus pais. E aí, você teria coragem de mandar seus pais embora de casa? Ó, a mãe da MC Mirella se defendeu, tá? Ela disse que se mete na vida da filha porque enxerga as amizades por interesse, interfere porque quer proteger. Mas e aí, será que ela também interfere demais? Tem limite para isso? Como é que é aí na sua casa? Conta pra gente, como é que é a sua relação com os seus filhos? Daria certo morando juntos? Vem cá, participa com a gente aqui no nosso WhatsApp. Mais uma vez, Larissa Lobo aqui com a gente, obrigada pela continuação com a gente, Larissa. E também a Lenir Bonifácio. Lenir, o que você achou dessa decisão, hein? Você, no caso aí, a sua mãe mora junto com você, não é isso? Isso, minha mãe mora comigo há mais de 20 anos. Né? Não teve mais condições de morar sozinha, então ela veio morar. Mas eu converso muito com ela. Tem que saber o seu limite, o seu espaço. Você tem seu limite, eu tenho o meu, eu respeito suas coisas. A senhora respeita as minhas. Então, o diálogo, a paciência, você tem que exercer, por mais que tenha picuinhas, algumas coisinhas sempre tem, que vai causar briga. Então, é exercer a paciência, né? É isso aí. Mas chegaria a um ponto desse, de expulsar os pais de casa? Eu creio que não, né? Se já mora junto há muitos anos, você vai ter que respeitar. Pai é pai, mãe é mãe, e vai ter que procurar um jeito, uma forma, alguma coisa, sei lá, um psicólogo, alguém para ajudar ali dentro de casa. Aí vai dar certo. Depois que chega num ponto desse aí, ainda tem como consertar isso, Larissa? Então, cada caso é um caso, cada dinâmica é uma dinâmica. Olhando assim só o que ela permite a internet saber é um pouquinho complicado, porque já foram tentadas outras estratégias de mediação de conflito, por exemplo, a terapia familiar, já tentaram colocar limites, já tentaram trabalhar a comunicação assertiva entre eles, já tentaram trabalhar o papel de cada um nessa família. Se já tentaram tudo isso, talvez não a expulsão de alguém, que é uma coisa tão delicada de se fazer, né? Mas talvez um combinado de vamos, a partir daqui, seguir caminhos mais separados, né? Um combinado nesse sentido. Mas tente primeiro outras estratégias de mediação de conflito, nem que seja terapia familiar, que existe com esse objetivo de melhorar as conexões, de entender os papéis de cada um, de entender o que está ao seu alcance fazer ou não, até onde você pode ir, porque mesmo sendo família, não quer dizer que eu possa entrar completamente na vida da pessoa. Então, muitas vezes, achar essa linha tênue entre eu sair completamente da vida do meu filho e eu interferir só até onde é respeitoso para ele, é um pouquinho difícil. Mas precisaríamos saber, será que ela tentou, eles tentaram todas as estratégias de mediação de conflito ou não? Agora, dá certo isso? Vamos lá, a MC Mirella é uma pessoa que ela tem uma personalidade muito forte, né? Ela tem o jeito dela, ela vive o auge, né, da fama, participou de A Fazenda, é uma pessoa que é muito sonhadora, a gente percebe essas características. Já com o passar dos anos, a gente vai ganhando um pouco mais de maturidade, a gente imagina que talvez seja isso que a mãe tenha, esse olhar um pouco mais maduro.
Dá certo isso, os pais morarem no mesmo ambiente dos filhos? Para dar certo, precisa ter justamente essa ideia dos meus papéis. Claro que vai ser sempre o seu pai, a sua mãe, vai ter sempre aquele papel de orientação, de cuidado, de aconselhamento, mas é preciso lembrar que aquele outro indivíduo é um ser humano adulto. Ele é capaz de responder pelas escolhas dele e a gente precisa dar a liberdade para ele responder pelas escolhas dele. O que eu posso fazer como pessoa que me importo, que amo, que quero cuidar, é aconselhar, é dar minha visão que talvez seja diferente da dele. Não interferir, não me meter, não tentar limitar as escolhas da outra pessoa. Então, muitas vezes, quando a relação está muito conflituosa, é porque tem essa dificuldade de cada um entender o seu papel, né? Que aquele filho é o indivíduo, é o adulto, ele precisa responder pelas consequências dos atos dele, ele tem essa liberdade, ele é capaz de fazer isso. E do pai e da mãe, de entenderem ali até onde, como eles podem cuidar, como eles podem aconselhar. Então, se não tiver um bom desenho de cada papel desse, vai dar conflito. De um filho que não aceita o conselho, de um pai que acaba não sabendo aconselhar. Então, isso tem mais chances. Dependendo da personalidade, não dá muito certo, não. Então, é melhor da comunicação da família, dos comportamentos que cada um tem. Dependendo, é melhor cada um ter o seu espacinho mesmo. E não quer dizer que não tem amor, muito pelo contrário. Olha só o caso da Soninha e da Dona Penha. Elas vão participar com a gente agora aqui por ligação de vídeo. Boa tarde, maravilhosas. Obrigada pela presença de vocês. Vamos lá. A Dona Penha é viúva, a Soninha está solteira. Poderiam, de repente, estarem morando juntas, mas não é isso que vocês optaram. Não, boa tarde, pessoal do Fala Espírito Santo, boa tarde, galera que tá assistindo. Logo quando eu me separei, minha mãe até cogitou, acho que ela brincou, né? Falou assim, Soninha, por que a gente não mora junto e aluga uma das casas? Porque eu moro no andar de cima e ela mora no andar embaixo, né? Aí eu olhei para ela assim e falei, mãe, não dá. Ai, meu Deus, eu falei, não dá, porque uma vez que a gente sai de casa, né, tem as nossas coisas, é muito difícil voltar a morar com os pais ou até mesmo dividir o teto com qualquer outra pessoa, né, mesmo que seja um relacionamento. Aí eu falei com ela, ela nem perguntou duas vezes, ela, não, realmente você é muito chata. Eu falei, tá bom, é isso. E vocês sentiram que isso deixou a relação de vocês realmente mais saudável? Sim, na verdade, Roberta, boa tarde, Espírito Santo. Obrigada, Roberta, pelo espaço. Olha aqui, não olha pra televisão, não. Olha aqui. Ô, Roberta, na verdade, teve uma época que eu tive até que mudar. Eu morei 1 ano em Vila Velha, foi antes da Covid. Eu mudei, eu aluguei. Eu ia alugar aqui embaixo, acabou que nem aluguei. Eu fui morar em Vila Velha, fiquei 1 ano lá. E para mim aceitar melhor, que eu cobrava muito dela. Ela, na verdade, não entendeu que eu casei. E aí, quando a gente casa, a gente tem uma nova vida, né? E era difícil dela entender que eu não era mais só a Soninha dela, né? E eu sou filha única, que é filha única e vai me entender como é que funciona. É verdade, Roberta. Eu tinha muito ciúme, eu cobrava muito dela, a atenção dela. E às vezes ela saía e ficava assim, nossa, tá ótimo, você não vai chegar, não, tá tarde, é desse jeito, gente. Entendeu? Então, realmente, eu parei e pensei, eu estava interferindo demais, estava sofrendo e fazendo ela sofrer também. Olha que interessante. Desnecessário, né? Olha que interessante esse ponto de vista. Porque tem muita gente aqui metralhando, falando mal da Mirella, aqui nas nossas redes sociais, porque acaba que ela tem uma personalidade muito forte. Mas a Dona Penha trouxe esse ponto de vista que a gente precisa também ver de que forma os pais também estão atuando, né? Tem muita gente falando, ela tinha que ter mais paciência com os pais, falando no caso da Mirella, falando que ela é muito aparecida, que jamais faria isso com a minha mãe, ela é tudo na minha vida. Outro diz, a gente tem que honrar pai e mãe. Mas também, será que, né, a mãe da Mirella também não estava interferindo demais? A gente não conhece essa realidade, né? Como que você lida, Leni, quando sua mãe está interferindo um pouquinho na sua vida, já que vocês moram juntas? Quando ela quer assim, interferir ou falar alguma coisa, por exemplo, de um amigo, ou até mesmo, né, quando eu tinha um companheiro, falar alguma coisa, eu falo, mãe, deixa que eu resolvo.
Se a senhora, né, começar a falar, aí vai causar mais conflito, vai ter guerra. Então, deixa que eu resolvo. Então, cada um tem uma personalidade, né? Eu acho minha mãe uma pessoa maravilhosa. Eu acho que eu nunca encontrei uma pessoa igual a ela. Obediente, mas tem as pirraças também. De vez em quando faz uma pirraça. Quando eu vejo Ninguém que é perfeito, né? Tem umas pirraças. Por exemplo, quando ela vê que está ficando muito tempo lá em casa e ninguém está buscando ela começa a desobedecer, falar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Aí eu já sinto que eu tenho que mandar ela para algum lugar para poder resolver esse problema. Larissa, e aí também acho que vale essa reflexão também para os pais. Será que também estão sendo um pouquinho invasivos? É o ponto justamente que as meninas da participação mencionaram. Na participação, a própria mãe, né, menciona que ela percebia que ela estava invadindo demais. É o que eu falei sobre os papéis. Chega um ponto da vida que o seu filho não está mais no papel só de filhinho da mamãe, o filhinho do papai. Ele é um adulto, ele tem as responsabilidades, ele tem os desejos, as manias. Então, se ele está na casa dele, ele quer manter a casa da forma que ele quiser, ele quer organizar os móveis do jeito que ele quiser, ele quer lavar a louça, lavar roupa no dia que ele quiser, ele quer ficar olhando para o teto até 1h da tarde, isso faz parte da rotina do desejo dele. Você, como outra pessoa adulta, também vai desejar outra coisa, e isso é natural. Então, é importante que ambos tenham ali um espaço para eles viverem de acordo com o que é saudável para cada um. No caso, a nossa colega aqui, ela já vai colocando os limites de não, mãe, deixa que eu resolvo, deixa que eu cuido. E esses limites são importantes mesmo quando a relação é saudável. Porque tem alguns pontos que a relação já está tão fragilizada, já está tão vulnerável, que é um pouquinho difícil ir construindo esses limites e precisam de uns limites mais rígidos, mais claro, mas em alguns pontos sim, tem um passar do seu papel, invadir a vida do filho, não entender que aquele filho já é um ser adulto, não é uma conexão sua para toda a vida, é um seu filho, mas ele é um outro ser vivo, ele é um adulto, enfim. Tá certo. Olha, a gente encerra por aqui. Obrigada, Soninha e Dona Penha, pela participação de vocês. E é linda também a relação que vocês têm, desse companheirismo de mãe e filhas. Estão sempre juntas, mas na hora de dormir, cada um na sua casa. Obrigada, viu? Uma boa tarde. E obrigada também, Leni, pela sua presença. Larissa Lobo, obrigada 2 vezes para você, obrigada, tá? Roberto. Beijos. Tchau, Ó, tchau. eu vou continuar lendo ali no nosso Espaço Gourmet algumas participações. Agora, só pra gente concluir esse assunto, para ninguém ficar magoado por ninguém, não tem necessidade de expor dessa maneira, né? Resolve entre família. Acho que não precisa chegar a esse ponto dessa exposição.